Imagine um homem que tinha tudo. Dinheiro suficiente para comprar o que quisesse, quando quisesse, em qualquer lugar do mundo. Um bilionário cuja fortuna não se media apenas em números frios, mas em poder e influência. Ele tinha mansões nos lugares mais cobiçados do planeta, jatos particulares, carros que poucos ousavam sonhar em dirigir. Cercado de bajuladores, assessores e parceiros de negócios, sua vida parecia perfeita, intocável, como se fosse feita de uma matéria diferente daquela que compõe o resto da humanidade. Mas havia algo que seu dinheiro não podia comprar. Algo que para ele e sua esposa se tornou uma ferida aberta. O choro interminável de um bebê. O filho que tanto esperaram. A herança viva do império que ele havia construído com suor, esperteza e muitas vezes frieza não conseguia dormir. A cada noite, a mansão que costumava ser um espaço de festas, de risadas e de luxo, transformava-se em um cenário de desespero. O bebê chorava sem parar, seus pequenos pulmões enchendo os corredores de uma melodia dolorosa que nem todo o ouro do mundo conseguia silenciar. Não era um choro comum. Os médicos diziam que bebês choram, que é normal, que faz parte do desenvolvimento. Mas esse choro tinha algo diferente. Era persistente, incontrolável, como se a criança carregasse dentro de si uma angústia que ninguém conseguia decifrar. O bilionário chamou os melhores especialistas do país. Pediatras renomados, neurologistas, psicólogos infantis, todos passaram pela mansão em carros luxuosos, vestidos internos impecáveis, trazendo consigo equipamentos de última geração e teorias que prometiam respostas. Mas nenhuma funcionava. Nenhum diagnóstico fazia sentido. Cada tentativa fracassada aumentava o peso no coração da mãe, que já não sabia mais o que fazer. Olheiras profundas marcavam seu rosto. Os empregados cochichavam nos corredores, comentando sobre como a casa parecia encolher sob a pressão daquele choro incessante. O bilionário, acostumado a resolver qualquer problema com um telefonema ou uma transferência milionária, se via impotente. Pela primeira vez, o poder lhe escorregava pelas mãos e isso o deixava furioso. As noites se tornaram longas demais. Os relógios marcavam horas que pareciam nunca acabar. A cada madrugada, médicos entravam e saíam, receitavam novos medicamentos, aplicavam técnicas importadas de outros países, mas nada mudava. O bebê chorava até perder a voz, até o corpo pequeno estremecer de exaustão. E quando finalmente dormia por alguns minutos, o silêncio não trazia alívio, trazia apenas medo do próximo grito. O bilionário começou a duvidar de todos. Demitiu médicos, dispensou enfermeiros, culpou os empregados por pequenos erros, como se o caos fosse culpa de qualquer um que não fosse ele. Sua esposa tentava intervir, mas o cansaço também a quebrava por dentro. O casamento, antes exibido em capas de revistas como exemplo de união e sucesso, agora rangia sob o peso da dor. E em meio a tudo isso, havia uma figura quase invisível. Uma mulher simples, de roupas gastas, passos leves e olhar carregado de uma sabedoria que não se aprendia em universidades. A faxineira da mansão, enquanto todos corriam com receitas, aparelhos e diagnósticos complicados, ela apenas observava. Limpava os corredores manchados de lágrimas, organizava os quartos bagunçados pelas visitas constantes de especialistas, arrumava o que a dor e o desespero desorganizavam. Para muitos, ela não passava de uma sombra, alguém que se movia sem ser notada, cuja presença era tão discreta que parecia fazer parte dos móveis. Mas seus olhos viam mais do que os outros. Ela observava a criança com atenção. Não o via como um enigma médico, nem como um problema a ser resolvido. Via um bebê, um ser humano pequeno, frágil, carente de algo que talvez nenhum equipamento sofisticado pudesse dar. Mas ninguém prestava atenção nela. Ninguém lhe perguntava nada. Afinal, o que uma faxineira poderia saber que dezenas de médicos brilhantes não sabiam? Era
Assim que o bilionário pensava, era assim que a hierarquia daquela casa funcionava. Conhecimento tinha valor apenas se viesse com diplomas e títulos. E, ainda assim, o choro do bebê continuava. As paredes douradas da mansão já não escondiam a verdade. Ali dentro, todos estavam à beira do colapso. O dinheiro, pela primeira vez, parecia inútil. A cada noite, a mesma cena. A mãe implorava em lágrimas, o pai gritava de raiva, os médicos tentavam manter a postura, mas saíam com os ombros pesados, incapazes de oferecer respostas. E foi nesse ambiente sufocante que a história começou a tomar o rumo que ninguém esperava, porque quando tudo parece perdido, quando até os mais poderosos percebem que não controlam tudo, é aí que a vida encontra brechas para surpreender. O bilionário, em sua arrogância, acreditava que a solução viria de um cheque assinado, de um novo especialista, de uma tecnologia mais avançada. Nunca, em sua mente orgulhosa, imaginaria que a resposta poderia estar a poucos metros de distância, vinda de alguém que ele mal notava. Naquela casa, que parecia cada vez menor diante do choro constante, uma voz simples, esquecida nos cantos do luxo, estava prestes a se levantar. Uma voz que não vinha de diplomas nem de poder, mas de algo muito mais profundo: humanidade. E você, que está ouvindo essa história agora, precisa se perguntar: quantas vezes na vida não desprezamos as vozes simples, achando que apenas os grandes têm respostas? Quantas vezes deixamos de escutar os humildes sem perceber que muitas vezes é deles que vêm os maiores milagres? Prepare-se, porque essa história vai te provar que nem todo o poder está no dinheiro. Às vezes, o poder está em algo que parecia esquecido, mas que no momento certo é capaz de transformar tudo. As noites não terminavam nunca. O relógio parecia zombar da família, marcando cada minuto como uma eternidade. O bebê chorava sem parar, sua vozinha frágil ecoando pelos corredores dourados da mansão, transformando o luxo em um cárcere de sofrimento. Cada grito parecia atravessar o coração da mãe, que já não tinha forças para segurar o filho no colo, sem tremer de exaustão. O bilionário, acostumado a estar sempre no controle, olhava para o berço como se enfrentasse um inimigo invisível, um problema que nem mesmo sua fortuna parecia capaz de resolver. A rotina se tornou um ciclo de dor. De dia, médicos entravam e saíam, trazendo promessas de diagnósticos e soluções. Vinham com malas cheias de aparelhos sofisticados, cabos, telas que piscavam, remédios importados de lugares que a maioria das pessoas só conhecia por mapas. Cada especialista era recebido como um salvador, cada consulta cercada de expectativa. Mas o desfecho era sempre o mesmo: mais choro, mais frustração, mais silêncio constrangedor. À noite, quando as luzes diminuíam e a mansão parecia descansar, o bebê despertava como se tivesse medo do escuro. Chorava até perder o ar, até o corpo pequeno estremecer de tanto esforço. A mãe, já com as lágrimas secas, tentava de tudo. Cantava, embalava, rezava, mas nada parecia atravessar a barreira de dor que envolvia aquela criança. O bilionário, tomado pela fúria, culpava todos à sua volta. Dizia que os médicos eram incompetentes, que os empregados não sabiam cumprir ordens, que até a esposa estava falhando como mãe. Mas no fundo, ele sabia, não era culpa de ninguém. Era apenas um peso que dinheiro nenhum conseguia carregar. O casamento começou a rachar. Entre uma madrugada e outra, os gritos não vinham apenas do bebê, mas também do pai e da mãe. As discussões ecoavam pelos corredores, acusações trocadas em vozes baixas ou em explosões de raiva. O império construído em torno da imagem de perfeição começava a mostrar rachaduras. E tudo por causa de algo tão simples e ao mesmo tempo tão devastador: o sono negado de um bebê. Rumores começaram a vazar. Empregados demitidos levavam histórias para fora. Jornais sussurravam que havia algo errado com o herdeiro do bilionário. As
Ações de suas empresas sofriam pequenas quedas. Investidores inquietos se perguntavam se aquele homem ainda tinha controle sobre sua própria vida. Porque se não conseguia fazer um bebê dormir, como poderia comandar um império? Dentro da mansão, a atmosfera era sufocante. Médicos estrangeiros foram chamados às pressas. Vieram especialistas de universidades famosas, gurus de terapias alternativas, até monges orientais dispostos a aplicar técnicas milenares. Uns sugeriam banhos de ervas, outros recomendavam máquinas modernas capazes de simular o som do útero materno. Houve quem trouxesse pequenos dispositivos que emitiam ruídos brancos, supostamente milagrosos. Nada funcionava. O bebê chorava, e o choro se tornava um lembrete cruel de que toda aquela ostentação não significava nada diante da fragilidade da vida. Os corredores, antes iluminados e cheios de empregados em movimento, agora estavam mergulhados em silêncio e sombra. Apenas o som do choro cortava o ar. As noites eram longas, demais, e os dias cada vez mais pesados. A mãe já não se reconhecia no espelho. Seus olhos fundos, sua pele pálida, os lábios trêmulos denunciavam o desespero de alguém que estava perdendo não apenas o sono, mas a esperança. O bilionário, por sua vez, passava cada vez menos tempo nos escritórios e reuniões. Trancava-se na mansão como se pudesse vigiar pessoalmente cada tentativa, cada nova técnica aplicada. Mas, no fundo, não sabia o que fazer. Os empregados viviam com medo. O patrão, que antes se orgulhava de sua postura rígida, agora se tornava imprevisível. Demitia com facilidade, descontava sua fúria em pequenos deslizes, levantava a voz como se isso pudesse lhe devolver o controle que havia perdido. Todos caminhavam em silêncio, com passos leves, tentando não provocar explosões de raiva. Mas havia alguém que não apenas caminhava em silêncio, mas também observava: a faxineira. Ela limpava os corredores onde lágrimas escorriam, retirava pratos de comida intocados das mesas, trocava lençóis marcados pela ansiedade da mãe. Cada detalhe lhe passava pelas mãos. E enquanto todos olhavam para telas, gráficos e relatórios médicos, ela olhava para o bebê. Notava a forma como ele chorava mais quando a casa estava cheia de estranhos. Percebia que seus olhos se acalmavam quando ouviam vozes suaves. Reparava em pequenos movimentos que escapavam da atenção dos doutores. Mas ninguém lhe perguntava nada. Para o bilionário, ela era apenas mais uma funcionária. Alguém cuja função era limpar, não opinar. Para os médicos era invisível. Para a mãe era apenas um rosto a mais em meio à confusão. Mas dentro dela crescia a convicção de que a solução não estava na tecnologia nem nas contas bancárias. Estava em algo simples, algo que ela carregava desde a infância, algo que talvez pudesse atravessar aquela barreira de dor. Enquanto isso, a cada tentativa fracassada, a confiança do bilionário se desmoronava. Ele, que sempre acreditou que o mundo se dobrava diante de sua vontade, agora via sua vida escapar entre os dedos. Começou a se isolar. Passava horas em silêncio no escritório, olhando para os contratos que antes representavam poder, mas que agora pareciam folhas sem valor. O choro do filho ecoava até ali, atravessando portas e paredes, lembrando-o de que havia algo que ele não podia comprar. E você que escuta essa história agora precisa entender: havia uma mansão inteira em colapso. Não era apenas o bebê que chorava, era o casamento, era o império, era a alma de uma família inteira que gritava em silêncio. E como tantas vezes acontece na vida, a resposta estava mais perto do que imaginavam. Não viria de um laboratório caro, nem de uma clínica renomada. Viria de onde ninguém esperava. Era apenas uma questão de tempo até que essa voz, escondida na sombra, rompesse o silêncio. Entre todos os que circulavam naquela mansão,
Médicos engravatados, enfermeiros especializados, consultores de renome e até monges convidados para rituais de serenidade. Havia uma figura quase invisível. Passava como sombra pelos corredores, carregando baldes e panos, limpando os vestígios de noites insones. Ninguém lhe dirigia a palavra além do necessário. Ninguém se importava em perguntar sua opinião. Era a faxineira. Uma mulher simples, com roupas gastas, mãos calejadas e uma postura que misturava humildade com resistência silenciosa. Ela não tinha títulos, não exibia crachás reluzentes, não trazia consigo nenhum currículo pomposo. O que carregava eram cicatrizes da vida, memórias de uma infância difícil e uma sabedoria que não vinha dos livros, mas das experiências. Havia crescido em uma pequena comunidade, cercada por histórias passadas de geração em geração, cantigas entoadas em noites sem luz elétrica, acalantos que atravessavam os anos como herança invisível. Para muitos, tudo isso não passava de simplicidade. Para ela, era conhecimento vivo. Enquanto os médicos se revezavam ao redor do bebê, com aparelhos que apitavam e diagnósticos que nunca levavam a lugar nenhum, era ela quem limpava o quarto quando o caos passava. Era ela quem retirava pratos intocados da cozinha, trocava lençóis encharcados de lágrimas, recolhia os lenços descartados pela mãe. Seus olhos discretos testemunhavam cada detalhe que os outros ignoravam. A cada noite, ela observava o bebê. Via o olhar cansado da criança, reparava na respiração ofegante entre um choro e outro. Percebia que o pequeno parecia reagir não apenas ao cansaço físico, mas também ao ambiente. Quando a sala se enchia de estranhos, de vozes técnicas, de ordens ditas em tom frio, o bebê se agitava ainda mais. Quando havia silêncio, quando restava apenas a mãe tentando cantar algo entre soluços, o choro mudava de intensidade. Era como se o bebê buscasse um som específico, uma melodia que ninguém mais parecia disposto a oferecer. Essas coisas a faxineira notava, porque sua vida a ensinara a observar o que está escondido. Vinda de um lar pobre, havia aprendido cedo que nem sempre se pode falar, mas sempre se pode ver. Quando criança, ela mesma tivera noites difíceis. Sua mãe, uma mulher de voz suave, embalava os filhos com canções antigas, canções que falavam de rios, de estrelas, de promessas de descanso. Aqueles sons atravessavam a escuridão como pequenos milagres, dando à criança a sensação de que não estava sozinha. E agora, tantos anos depois, ao ver aquele bebê rico e cercado de tudo, mas ainda assim miseravelmente inquieto, seu coração sussurrava que talvez o que faltava não estivesse nos remédios nem nas teorias, mas naquilo que parecia esquecido. Uma canção simples, mas como ousar? Ela sabia que naquela casa sua voz não tinha espaço. O bilionário mal a notava. Para ele, ela era apenas parte do cenário, alguém pago para apagar rastros de dor. E ainda assim, cada vez que passava perto do berço, sentia um aperto no peito. O bebê a olhava com olhos marejados, como se pedisse ajuda que ela não tinha permissão de oferecer. Era um olhar breve, mas carregado de uma conexão silenciosa. As noites se tornavam mais longas. Médicos discutiam entre si, propondo diagnósticos que variavam de alergias raras a distúrbios neurológicos pouco compreendidos. Cada conversa parecia um duelo de egos. A faxineira, de canto, escutava tudo enquanto passava o pano no chão. Não entendia os termos técnicos, mas entendia o que via. Um bebê que só precisava de algo que ninguém ali oferecia. Os empregados mais próximos comentavam entre si, em sussurros abafados: "Esse menino precisa de paz, não de tanta gente em volta. Parece que quanto mais doutor entra nesse quarto, mais ele chora." Mas nenhum deles ousava levantar a voz diante do patrão. Todos sabiam como o bilionário reagia a qualquer sugestão que não viesse de alguém com títulos e status. Ainda assim, dentro dela, a certeza crescia.
A cada noite em que recolhia restos de remédios recusados, a cada lençol trocado, a cada olhar do bebê que se encontrava com o seu, algo dentro da faxineira dizia: ele não precisa de tudo isso. Ele precisa do que sempre acalmou crianças antes de existir tanto luxo. E você, que escuta essa história agora, precisa imaginar o contraste. De um lado, os maiores especialistas do mundo, com equipamentos milionários, entrando e saindo como se estivessem em um laboratório. De outro, uma mulher simples, invisível, que carregava apenas a memória de uma cantiga. Quem você acreditaria que teria a resposta? Quem você ouviria se estivesse naquela mansão? No fundo, a faxineira já sabia que não poderia permanecer apenas espectadora por muito tempo. Algo nela queimava, uma vontade quase incontrolável de se aproximar do bebê e oferecer-lhe aquilo que oferecera a tantos irmãos, sobrinhos e até vizinhos em sua comunidade. Uma canção de ninar, mas a voz do patrão ecoava como corrente em sua mente. Faça o que tem de fazer, mas nunca ultrapasse seu papel. Ela se calava, mas sua alma gritava. Cada noite em que via a mãe chorar, cada instante em que o bebê soluçava de cansaço, era como se o destino a empurrasse para o centro da cena, como se uma força maior sussurrasse: você sabe o que fazer. E foi exatamente isso que a transformou em peça essencial dessa história. Porque a mansão inteira podia acreditar que a solução viria de um cheque, de uma nova consulta, de uma viagem a uma clínica no exterior. Mas a vida tinha outros planos. No coração daquela mulher simples havia um poder escondido, e logo, muito em breve, ele seria revelado de uma forma que ninguém imaginava. Aquela noite parecia pior do que todas as outras. O bebê chorava sem pausa, como se sua pequena garganta fosse incapaz de descansar. Os médicos já haviam tentado de tudo: exames rápidos, novas doses de remédios, técnicas de respiração, sons artificiais, massagens sofisticadas. Nada funcionava. O quarto estava cheio de gente, mas o ar era pesado, sufocante. A mãe chorava sentada em uma poltrona, abraçando o filho contra o peito, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. O bilionário andava de um lado para o outro, os passos firmes ecoando no piso de mármore como marteladas de impaciência. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço e raiva. O bebê gritava mais alto do que nunca, até o ponto em que parecia não haver mais fôlego. Era um choro que cortava a alma, que não deixava espaço para pensamentos, apenas para o desespero. E no meio de todo aquele caos, um silêncio súbito caiu sobre o quarto. Não porque o bebê tivesse parado, mas porque todos ali perceberam, estavam derrotados. Pela primeira vez, até os médicos admitiram que não havia nada mais a fazer naquela noite. Um deles murmurou em voz baixa: não temos resposta. Talvez precise de tempo. O bilionário, ao ouvir isso, socou a parede com tanta força que o eco assustou até os mais experientes. A mãe, exausta, segurava a criança, mas parecia também à beira de desmoronar. Foi nesse instante que a faxineira, parada em um canto com seu balde e seu pano de chão, sentiu que não podia mais calar. O coração batia forte dentro do peito. Seus olhos marejados se fixaram no bebê e algo dentro dela rompeu a barreira do medo. Largou o balde silenciosamente, aproximou-se devagar, como quem pede permissão ao destino. Ninguém percebeu no início, todos estavam ocupados em seu próprio desespero. Mas quando sua sombra se aproximou da mãe, alguns olharam surpresos. A mulher humilde inclinou-se levemente e, em voz baixa, quase como um sussurro, deixou escapar uma melodia antiga, uma cantiga simples, herdada de sua avó, cantada em noites de lua clara, quando as crianças da sua comunidade se acalmavam no colo das mães. A primeira nota cortou o ar pesado como um raio de luz em um quarto escuro. A mãe ergueu os olhos surpresa. O bilionário arregalou os olhos, prestes a gritar, mas antes que qualquer reação pudesse acontecer, algo extraordinário se deu.
O bebê, que até então berrava desesperado, de repente diminuiu o choro. O soluço se transformou em respiração entrecortada. As mãozinhas trêmulas se fecharam em punhos pequenos e o olhar, antes perdido no caos, fixou-se suavemente naquela voz. A faxineira continuou sem hesitar. Sua voz era firme, mas doce. Não era perfeita, não era treinada, mas carregava algo que nenhuma técnica médica tinha: calor humano. Cada palavra era carregada de afeto, cada melodia parecia tocar não apenas os ouvidos, mas também a alma. Aos poucos o bebê se aquietava. Os soluços foram espaçando, o corpo se relaxava e então, num gesto quase impossível de acreditar, os olhos se fecharam. O bebê dormia. O silêncio que tomou conta do quarto foi ensurdecedor. A mãe levou a mão à boca, as lágrimas caindo em cascata. O bilionário ficou imóvel, como se não conseguisse acreditar no que via. Os médicos se entreolhavam, incrédulos, como se tivessem presenciado algo que desafiava toda a lógica. A faxineira, ainda ajoelhada perto do berço, não parava de cantar. A melodia suave preenchia o ambiente, transformando a mansão em um lugar diferente por alguns minutos. O choro cessou e pela primeira vez em meses o bebê dormia profundamente. Respirava de forma tranquila, serena, como se tivesse finalmente encontrado descanso. A mãe não conseguiu se conter. Segurou a mão da faxineira com força e sussurrou: "Obrigada, obrigada." Mas antes que pudesse dizer mais, o bilionário avançou. Seus olhos estavam tomados por algo que ninguém sabia distinguir: raiva, medo ou pura incredulidade. Ele encarou a mulher humilde como se ela tivesse acabado de violar uma lei sagrada. Quem lhe deu permissão para se aproximar? A voz dele era um rugido abafado, tentando não acordar o bebê, mas carregado de fúria. A faxineira baixou os olhos, mas não se afastou. Continuava cantando, sua voz suave contrastando com a dureza das palavras dele. Os médicos recuaram, constrangidos. A mãe, em lágrimas, tentou intervir. "Deixe-a, pelo amor de Deus. Olhe para ele está dormindo." E era impossível negar. O impossível havia acontecido diante de todos. O bebê, que resistira a médicos, remédios e diagnósticos, dormia embalado pela canção de uma faxineira. O bilionário ficou imóvel. Sua mente, acostumada a controlar tudo, não conseguia processar. Como aceitar que uma mulher sem diplomas, sem status, fizera o que nenhum especialista conseguira? Como admitir que o poder que ele tanto ostentava não significava nada diante de algo tão simples? O ambiente estava carregado de tensão. De um lado, a mãe chorava de gratidão, agarrada à faxineira como a uma salvadora. Do outro, o bilionário travava uma batalha interna contra seu orgulho. Os médicos, envergonhados, evitavam olhar diretamente para ele. Todos sabiam que aquela noite marcaria uma ruptura. Nada seria como antes. E você que escuta essa história agora, precisa imaginar esse instante. O quarto luxuoso iluminado por luzes douradas, os móveis caros testemunhando uma cena que dinheiro nenhum poderia comprar. Um bebê adormecido, embalado por uma canção antiga. Uma mãe em lágrimas. Um pai paralisado pela verdade que não queria aceitar. E uma mulher simples, invisível até então, revelando o poder que sempre carregou dentro de si. Aquele foi apenas o começo, mas já era suficiente para mudar tudo. O silêncio que se seguiu à cantiga foi tão profundo que parecia impossível de ser quebrado. A mansão inteira, acostumada ao som constante do choro que ecoava noite após noite, agora respirava uma calma estranha. Era como se até as paredes douradas, testemunhas de tanta angústia, estivessem em suspenso, tentando compreender o que tinham acabado de presenciar. O bebê dormia de verdade, não apenas um cochilo agitado, mas um sono profundo, sereno, daqueles que só vêm quando o corpo e a alma finalmente encontram repouso.
A mãe, ainda ajoelhada perto do berço, soluçava de emoção. Seus dedos tremiam ao acariciar suavemente o rosto do filho, como se tivesse medo de que o toque quebrasse o milagre. Seus olhos se enchiam de lágrimas de alívio e em sua mente ecoava uma única verdade: nada, absolutamente nada, tinha sido mais poderoso do que aquela cantiga simples. Do outro lado do quarto, os médicos permaneciam em silêncio constrangido. Alguns olhavam para o chão, outros fingiam anotar em pranchetas que já não faziam sentido. Não havia como explicar o que acabara de acontecer. Nenhuma teoria se encaixava. Nenhuma fórmula médica justificava a transformação repentina. Era como se toda a ciência tivesse perdido o fôlego diante de algo tão básico, tão humano. O bilionário, porém, não compartilhava da mesma emoção. Estava paralisado. Seus olhos, vermelhos e tensos, alternavam entre o bebê adormecido, a esposa agradecida e a faxineira que continuava de pé, humilde, com a cabeça levemente baixa. Dentro dele, uma tempestade se formava. Parte de sua mente queria explodir em gratidão, queria reconhecer que aquela mulher fizera o impossível, mas a outra parte, a mais forte, a mais dura, não aceitava. Seu orgulho gritava. Como admitir diante de todos que uma simples faxineira, sem diplomas nem poder, havia derrotado os melhores médicos do mundo? Ele respirava fundo, os punhos cerrados, como se cada segundo fosse uma batalha entre seu coração e sua arrogância. O silêncio o incomodava. Finalmente, sua voz cortou o ar. Isso não significa nada, foi apenas coincidência. As palavras caíram como pedras no chão. A mãe se virou para ele incrédula. Seu rosto refletia a mistura de raiva e decepção. Coincidência? Ela respondeu com a voz embargada. Olhe para o nosso filho. Ele está dormindo. Dormindo como não dormia há meses. Coincidência não faz isso. O bilionário desviou o olhar, incapaz de encarar a cena. Os médicos, envergonhados, recuaram ainda mais. A faxineira não disse nada. Apenas permaneceu onde estava, com a serenidade de quem sabia que não precisava de reconhecimento para validar o que havia feito. Sua missão não era provar nada para ninguém. Era apenas acalmar aquela criança. A mãe, ainda com lágrimas nos olhos, aproximou-se dela e, diante de todos, tomou suas mãos entre as suas. Você salvou meu filho, disse com firmeza. Pode não ser médica, pode não ter títulos, mas foi você quem fez o que ninguém conseguiu. Os empregados que estavam por perto trocaram olhares. Alguns seguraram as lágrimas, outros suspiraram em alívio. Todos sabiam que a verdade estava ali, diante de seus olhos. Aquele bebê não precisava de mais diagnósticos, precisava de amor, precisava de uma voz que carregasse ternura. E essa voz vinha da faxineira. O bilionário, incapaz de suportar a cena, saiu do quarto às pressas. Seus passos ecoaram pelos corredores, como se fugisse de uma realidade que não queria encarar. Trancou-se em seu escritório, onde contratos e cifras o esperavam como lembrança do mundo em que ele acreditava ter controle absoluto. Mas, naquela noite, nenhum número fazia sentido. O que o atormentava era a imagem do filho adormecido ao som de uma cantiga simples. Enquanto isso, no quarto, a atmosfera mudava. Pela primeira vez em meses, o ambiente respirava paz. Os médicos foram dispensados um a um, com olhares de derrota. A mãe pediu que todos saíssem, menos a faxineira. Fique comigo, disse com a voz doce, como quem implora por companhia verdadeira. Não quero que ele acorde sem ouvir sua voz novamente. E assim, a faxineira ficou. Sentou-se em uma cadeira ao lado do berço e, em voz baixa, continuou a cantar. Não precisava mais levantar o tom, porque agora a canção não era apenas para o bebê, mas também para a mãe, para o coração daquela família. Era um lembrete de que, por trás do luxo e da arrogância, ainda havia espaço para algo simples, genuíno, humano. Lá fora, nos corredores, os empregados comentavam em cochichos.
A notícia se espalhava pela mansão como fogo em palha seca. Todos queriam saber se era verdade, se o bebê realmente havia dormido. Alguns duvidavam, outros já se emocionavam só de imaginar. Era como se o milagre tivesse transformado não apenas um quarto, mas a casa inteira. E você que escuta essa história agora precisa imaginar esse contraste. A maior fortuna do mundo, incapaz de comprar algumas horas de sono. Médicos famosos, incapazes de oferecer descanso. E uma mulher simples, invisível, cujo canto atravessou a dor e trouxe paz. Essa é a essência da vida. Às vezes, o extraordinário vem disfarçado de simplicidade. Mas, como toda verdade poderosa, essa também traria consequências. O bilionário não aceitaria facilmente. Seu orgulho não permitiria que essa história fosse contada sem resistência. E ainda assim, por mais que tentasse negar, a realidade já havia se imposto. O bebê dormia. E nada que ele dissesse poderia mudar isso. Aquela noite ficaria marcada para sempre. Não apenas como o momento em que o bebê finalmente encontrou descanso, mas também como o instante em que a estrutura de poder dentro da mansão começou a desmoronar, porque a partir dali, nada mais seria como antes. O dia seguinte começou diferente de todos os outros. Pela primeira vez em meses, o bebê não acordou aos gritos no meio da madrugada. Dormira profundamente, embalado pela cantiga que ecoava ainda na memória da casa. A mãe, exausta, também conseguiu repousar ao lado dele, e seu semblante, pela manhã, parecia menos pesado, menos marcado pela dor. Era como se a mansão inteira respirasse um ar novo, mas nem todos viam essa mudança com a mesma gratidão. O bilionário desceu para o café da manhã com o rosto carregado, as olheiras fundas revelando que não havia dormido. Trancado em seu escritório, passara a noite em claro, remoendo a cena que vira. O filho dormindo nos braços da mãe, enquanto uma simples faxineira cantava. Para qualquer pai, aquilo seria motivo de alegria. Mas para ele, era também um lembrete cruel de que sua fortuna não valera de nada. Enquanto os empregados trocavam sorrisos discretos nos corredores, a atmosfera de esperança se espalhava. Muitos haviam chorado em silêncio durante as longas noites de choro. Agora, viam na faxineira uma espécie de heroína, alguém que, com sua simplicidade, havia trazido paz ao lugar que mais parecia amaldiçoado. Ela, porém, não se via assim. Continuava a cumprir suas tarefas com humildade, limpando, organizando, recolhendo. Mas algo havia mudado. Os olhares já não a tratavam como invisível. A mãe, por sua vez, não desgrudava dela. Insistia para que estivesse por perto sempre que o bebê fosse colocado no berço. Pediu, inclusive, que a faxineira passasse a fazer parte da rotina noturna da criança. O bilionário reagiu com fúria. "Isso é absurdo!" gritou diante de todos. "Nossa casa não vai se tornar palco de superstições. Esse bebê precisa de tratamento, não de cantigas." Mas ao mesmo tempo em que bradava essas palavras, não conseguia ignorar a realidade. A cada vez que a faxineira cantava, o bebê se acalmava. A cada vez que sua voz preenchia o quarto, o impossível acontecia. Era um fato. E por mais que tentasse racionalizar, não havia como negar. Os médicos, constrangidos, já não tinham mais argumentos. Alguns chegaram a insinuar que talvez a canção funcionasse como uma espécie de estímulo neurológico primitivo, algo ligado à memória ancestral. Mas no fundo, todos sabiam. Era muito mais do que ciência podia explicar. Era conexão, era humanidade. Poucos dias depois, o inevitável aconteceu. A notícia escapou dos muros da mansão, primeiro como sussurros entre empregados, depois como rumores que chegaram até jornalistas curiosos. O bebê do magnata finalmente dormiu. E não foi graças a médicos. Manchetes começaram a circular discretamente, alimentadas por repórteres sempre atentos a qualquer brecha. Em pouco tempo, a história ganhou força. Revistas de fofoca falaram sobre a mulher misteriosa que salvou o herdeiro. Programas de TV começaram a questionar:
O que o dinheiro não pôde resolver, uma simples cantiga resolveu. As redes sociais explodiram em comentários. Alguns riam da ironia, outros se emocionavam. Muitos criticavam o bilionário por ter negado algo tão básico ao próprio filho: carinho. Para o bilionário, aquilo foi devastador. Sempre controlara a narrativa de sua vida. Aparecia sorridente em capas de revistas, posava em galas ao lado da esposa impecável, construía a imagem de um homem inquebrável. Agora todos sabiam que dentro de sua casa ele fora derrotado por algo que não podia comprar. Sua fortuna, que sempre fora motivo de admiração, agora se tornava piada cruel. Bilhões não compram o sono de um bebê. Ele reagiu como sempre. Fazia diante de ameaças, tentando controlar. Contratou assessores de imprensa, advogados, especialistas em gestão de crises. Mandou desmentir matérias, ameaçou processar jornais, proibiu entrevistas. Mas a história já tinha vida própria. Quanto mais ele tentava silenciar, mais as pessoas se interessavam. Enquanto isso, a faxineira continuava sua vida. Não buscava fama, não buscava reconhecimento. Apenas seguia fazendo o que sabia. Quando via o bebê se agitar, aproximava-se com sua voz suave e, como um milagre repetido, ele se acalmava. A mãe a tratava com uma mistura de reverência e gratidão. Para ela, não importava mais o que o mundo dizia. Sabia apenas que devia a paz de sua família àquela mulher. O bilionário, mesmo contrariado, começou a perceber que já não podia ignorar. Em reuniões de negócios, era questionado discretamente por sócios e parceiros. Alguns zombavam, outros o olhavam com compaixão. Ele, que sempre dominara as conversas, agora era refém de olhares carregados de julgamento. Dentro da mansão, a hierarquia se invertia. Os empregados que antes viam a faxineira como igual, agora a olhavam com respeito. Não era apenas mais uma. Era a mulher que havia feito o impossível. Até os seguranças, acostumados a não se importar com ninguém além do patrão, começaram a tratá-la com deferência. Mas essa mudança não veio sem consequências perigosas. O bilionário começou a vê-la como ameaça, não porque ela quisesse algo, mas porque sua simples presença lembrava a todos da fragilidade dele. Cada vez que alguém mencionava a cantiga, era como uma ferida aberta em seu orgulho, e ainda assim, ele não conseguia afastá-la. Por mais que negasse, sabia que ela era necessária. O bebê não dormia sem sua voz. Era como se a vida tivesse colocado aquela mulher simples no centro de sua existência, e ele não tivesse como removê-la. E você, que escuta essa história agora, precisa entender o peso disso. O homem mais poderoso da cidade, talvez do país, dependia de uma faxineira para garantir o descanso do herdeiro de seu império. Não havia contrato que mudasse isso, não havia fortuna que comprasse essa realidade. A verdade é que o poder, muitas vezes, não está nos títulos, nem nas cifras. Está nos gestos simples. E essa história estava apenas começando a mostrar ao mundo que ninguém é pequeno demais quando carrega em si algo verdadeiro. O tempo passou, mas nada foi capaz de apagar a marca daquela noite em que uma simples cantiga quebrou o silêncio da medicina e devolveu a paz a uma criança. O bebê, que antes parecia condenado ao choro eterno, agora dormia quase todas as noites embalado pela mesma voz suave que primeiro o acalmara. Era como se tivesse encontrado no timbre da faxineira um porto seguro, um espaço de descanso que ninguém, por mais estudado ou poderoso, havia conseguido oferecer. A mãe, grata, transformou sua rotina. Já não chamava médicos de diferentes países com a mesma frequência. Já não gastava fortunas em aparelhos experimentais. Ao invés disso, pedia à faxineira que ficasse perto. Muitas vezes, sentava-se ao lado dela enquanto a mulher cantava, segurando a mão de seu filho e permitindo que as notas simples daquela melodia enchessem o quarto de serenidade. Pela primeira vez desde o nascimento da criança, a esperança voltava a florescer em seu peito,
Mas para o bilionário, cada noite de sono era também um lembrete amargo. Ele via seu império sendo questionado. Nos jornais, sua imagem já não era a de um homem inabalável, mas de alguém cuja fortuna falhara diante do mais simples dos desafios. Manchetes o ridicularizavam. Bilionário derrotado por uma cantiga. O poder que o dinheiro não compra. O magnata e a voz que vale mais que bilhões. O orgulho que o sustentara por décadas começava a ruir. Corroído não por rivais nos negócios, mas por uma mulher humilde que nunca buscara nada além de cumprir seu papel. E esse era o detalhe que mais o atormentava. Ela não queria dinheiro, não queria promoção, não queria aparecer. Apenas continuava a cantar. Sua simplicidade era um espelho cruel daquilo que ele sempre tentara esconder, que no fundo era apenas um homem, tão vulnerável quanto qualquer outro. As filhas mais velhas do casal, até então pouco mencionadas, porque toda a atenção estava voltada para o bebê, começaram a notar a diferença. Olhavam para a faxineira com curiosidade, algumas vezes até com admiração. Afinal, ela havia feito o que todos os adultos pareciam incapazes de realizar. A figura invisível dos corredores agora se tornava símbolo de cuidado e humanidade dentro da casa. O bilionário lutava contra essa mudança, tentava reafirmar sua autoridade, impor regras, proibir comentários sobre a cantiga, mas era inútil. A verdade já estava enraizada no coração de todos. Os empregados cochichavam, os vizinhos comentavam. A cidade inteira sabia que o milagre vinha não da fortuna, mas da voz de uma mulher simples. Certo dia, em uma reunião com investidores, um deles lhe perguntou em tom de brincadeira: "E como vai o herdeiro? Dormindo bem? Ou precisa chamar sua funcionária para resolver?" O bilionário cerrou os dentes, disfarçou a raiva e mudou de assunto. Mas por dentro, queimava. A humilhação o perseguia onde quer que fosse. Na mansão, no entanto, o clima era outro. A mãe começava a se abrir com a faxineira, contando-lhe segredos, compartilhando medos, confidenciando dores. Entre as duas, nasceu uma relação inesperada, uma amizade construída na base da confiança e da gratidão. A cada noite de paz conquistada, a esposa via menos uma funcionária e mais uma irmã de alma, alguém que o destino lhe entregara como suporte. O bebê crescia. E junto dele crescia também a consciência de que havia algo maior naquela história. Não era apenas uma questão de sono. Era a revelação de que gestos simples carregam um poder que dinheiro nenhum consegue replicar. Era a lembrança de que a vida, por mais que pareça dominada por cifras e contratos, ainda se curva diante da humanidade mais pura. O bilionário, aos poucos, foi obrigado a aceitar. Não porque quisesse, mas porque já não havia como negar. Cada vez que o filho se agitava, apenas a voz da faxineira o acalmava. Era um fato, e contra fatos não há argumentos. Ele a mantinha em silêncio, tentava controlar, mas no fundo sabia, dependia dela. E você que escuta essa história agora, precisa pensar no peso disso. O homem mais poderoso, aquele que acreditava poder controlar o mundo com seus dedos, descobriu que seu império não valia nada diante da fragilidade de uma criança, e que a resposta não veio de títulos, mas de alguém que ele jamais teria ouvido se a dor não tivesse batido à sua porta. A história ganhou o mundo. Foi contada em documentários, transformada em debates, estudada em universidades, como exemplo de como a arrogância humana pode ser desmontada pela simplicidade. Uns viam nela uma lição sobre desigualdade social, outros sobre a força dos laços humanos. Mas todos concordavam em um ponto. O episódio revelava uma verdade universal. No fim das contas, o bilionário não foi lembrado por suas conquistas, seus prédios ou suas empresas. Foi lembrado por ter sido vencido por uma cantiga.
E por mais doloroso que isso tenha sido para ele, essa lembrança foi também sua maior libertação, porque ainda que a contragosto, teve que encarar sua vulnerabilidade e aceitar que não era dono de tudo. A faxineira, por sua vez, nunca deixou de ser quem era. Recusou entrevistas, evitou os holofotes, preferiu continuar com sua vida simples. Para ela, o que importava não era a fama, mas a paz da criança. Sua canção não era espetáculo, era amor. E o amor, quando verdadeiro, não busca palco. E é por isso que essa história precisa ser lembrada. Não como fofoca, não como curiosidade passageira, mas como um lembrete, porque todos nós, em algum momento da vida, acreditamos que precisamos de algo grandioso, caro, distante para resolver nossos problemas. E esquecemos que, muitas vezes, a resposta está no gesto mais simples, no cuidado mais humano, no afeto que julgamos pequeno. O bebê, agora adormecido, se tornou símbolo disso. Símbolo de que até os maiores impérios podem se curvar diante de uma voz singela. Símbolo de que há forças invisíveis que não se medem em cifras, mas em amor. E agora, eu quero falar com você que acompanhou essa narrativa até aqui. O que essa história te ensinou? Você acredita que a vida pode realmente ser transformada por algo tão simples quanto uma canção? Você já viveu um momento em que a solução não veio do esperado, mas de onde ninguém imaginava? Escreva nos comentários. Eu acredito no poder da simplicidade. Deixe o like para que essa história chegue a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias que o tempo tentou apagar. Porque no fim, você já sabe, nada, absolutamente nada, fica esquecido.